Quer aprender a fazer um bolo de aniversário sem nunca ter feito antes e a fatia ainda ficar assim perfeita? Vem comigo que eu vou te ensinar. A massa que eu usei foi essa daí, de chocolate com avelã. É uma massa pronta que eu já era acostumada a usar nos meus bolos, porém eu nunca tinha feito um bolo desse tamanho. E aí vocês vão ver a surpresinha que vai vir mais tarde. Comecei preparando a massa de acordo manda a embalagem, colocando os ovos, o leite, a manteiga e a massa e deixo bater muito bem até que fique bem homogênea. Unto a minha forma com bastante manteiga e o restinho da massa também, mas pode ser cacau em pó, pode ser Nescau ou a farinha de trigo normal. Acrescento também uma tampinha de fermento. Não precisa, já que essas massas já vêm com fermento, porém eu sempre gosto de acrescentar. E aí já passo essa massa para a minha forma já untada, despejo ela toda e já vou levar ao meu forno que já estava pré-aquecido. E a temperatura vai de acordo com a massa e com o seu forno. Enquanto o bolo assa, já vamos preparar o nosso recheio. Esse primeiro recheio que eu estou fazendo vai uma lata de leite condensado, uma de creme de leite e um pouquinho, mais ou menos 2 colheres de cacau em pó, cacau 100%. Mexo bem até que fique assim e levo ao fogo. Enquanto isso, eu vou mexendo até que fique nessa consistência. Quando ficar numa consistência assim, eu desligo o meu fogo e vou acrescentar uma barra de chocolate meio amargo. Eu estou colocando meio amargo porque eu prefiro e acho que dá todo um contraste, mas você pode colocar a barra da sua preferência. E a marca também é da sua preferência, certo? Vou misturando com fogo desligado mesmo, que a barra vai se derretendo. E esse chocolate vai ficar assim, fica uma delícia perfeita. Já vou passar ele para o plástico filme, embalo bem direitinho e levo ao freezer ou à geladeira. Depois disso, vamos para o nosso segundo recheio. Nesse recheio vai ser de beijinho. Acrescento o creme de leite, o leite condensado e 2 pacotinhos de 50 gramas de coco ralado, ou seja, 100 gramas de coco ralado. Lembrando que o coco ralado tem que ser sem açúcar, tá, gente? Senão o recheio fica muito, muito doce. E aí, quando ficar nessa consistência, um pouquinho antes de ficar na consistência de brigadeiro, a gente desliga a panela. E aí, olha o desastre que aconteceu com essa massa. Grudou na forma, o que não grudou despedaçou, enfim, desastre puro. Mas a gente vai dar um jeito. O que sobrou das minhas massas, eu fiz 3 discos de massa, tentando deixar mais niveladas possível. E aí, vim formando a minha forma com o plástico filme. Pego a minha primeira camada de massa e tento colocar ela aí sem quebrar. E já venho, dou uma amassadinha e jogo a minha calda. Essa calda eu fiz com um pouquinho de leite condensado, água e leite, certo? Mas você pode usar a calda da sua preferência. Tem gente que faz só de açúcar e enfim. Coloco o meu primeiro recheio, aliso para que fique uniforme. E aí, quando ele estiver assim, está ótimo. Vamos acrescentar a nossa segunda massa. E essa daí vocês vão ver que eu vou colocando os pedaços, porque realmente ela quebrou no meio. E aí eu tento ajustar para que todos os pedaços fiquem certinhos. Dou uma amassadinha com a mão e dá tudo certo. Fiquei um pouquinho com medo dessa massa se quebrar, desse bolo dar uma quebrada, mas até que ficou bem estruturado. E é porque eu deixei na geladeira por poucas horas antes de confeitar, tá? E aí eu venho molhando um pouquinho mais, molho bastante. Esse bolo ficou bem molhadinho. E venho com a minha segunda camada de recheio, que esse recheio ficou um pouquinho mais duro do que eu queria, mas ainda assim ficou ótimo, deu para espalhar bem. E aí venho com a terceira e última camada de massa, gente. Aí eu já vou fechando, esqueci de molhar, mas aí depois eu abro de novo para molhar e fecho novamente. Passo o plástico até embaixo da forma, puxando ele, para que fique bem, bem fechado e não pegue nenhum cheiro e nenhum sabor da geladeira nesse bolo. Após mais ou menos 2 horas, eu voltei e peguei o meu bolo, porque eu não tinha muito tempo para deixar ele descansando. Fiz uma ganache e já vim passando aí uma contenção, que é basicamente uma camada fina de ganache, certo? Só para realmente não ficar soltando farelo dos lados, para dar uma selada nesses recheios e em tudo. Passo bem em cima e também nas laterais. E aí, volto para a geladeira até que essa ganache endureça um pouco. Depois disso, venho com mais uma camada de ganache,
que é a segunda e última camada. Nessa eu vou ser um pouquinho mais generosa, vou colocando um pouquinho mais. Passo bem no topo e nas laterais, porque isso também vai ajudar a grudar os nossos granulados. E agora vem a parte mais satisfatória, que é colocar esses granulados nesse bolo. Coloco tanto no topo quanto nas laterais. No topo eu vou jogando assim, e nas laterais eu venho fazendo o seguinte, colocando um pouquinho na borda do meu prato e puxando pra cima. Isso aí não é uma bailarina, tá, gente? É uma boleira, mas que funcionou muito bem como bailarina, porque eu fui girando ela sem parar. Assim ficou o nosso bolo. Depois só fiz uns brigadeiros e coloquei em cima pra decorar. Limpei as bordas e ficou perfeito. Fora que por dentro ficou assim. Espero que tenham gostado e até o próximo.